Bom dia, bom dia. Bom dia aos irmãos. Bom dia aos amigos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Chegando para mais um dia, né, no trabalho do Senhor, na seara do Senhor. Muitos ainda sei que estão dormindo, porque eu sei que a vida é corrida. E aproveitou o dia de hoje para dormir um pouquinho mais tarde. Já eu tive que acordar mais cedo. Fui dormir um pouco mais tarde ontem, porque cheguei do retiro. E hoje tive que acordar bem mais cedo para poder ler a palavra e também desocupar mais cedo para a luta de casa, né? Daqui a pouco o esposo chega, está no sítio e aí eu tenho que estar aqui para dar atenção, né? Então, como tem que, em primeiro lugar, ser... Raniele, bom dia, minha amada. Bom dia para você. Glória a Deus. Deus é bom, tá vendo? Então, como eu falei, então, em primeiro lugar está as coisas do Senhor. Então, estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Entrando 10 minutinhos mais cedo, né? Né, Raniele? Deus é bom, mas não poderia também deixar de não estar aqui. Só porque hoje é feriado. No dia que não der, porque assim o Senhor não quis, né? Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quero começar já orando, agradecendo a Deus pela vida de Raniele, pela vida dos irmãos que irão entrando, né, no decorrer das horas, pela vida das pessoas também, dos irmãos que irão entrar, que irão ver essa programação no decorrer do dia ou à noite ou em qualquer outro dia da semana. Deus abençoe, Deus cuide de você no dia de hoje. E que o Senhor, assim, creio que o Senhor preparou essa palavra e que Ele venha nos dar sabedoria para estar levando essa palavra e esclarecendo ela, né? Porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que fale conosco através da palavra dele. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és santo, 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 porque Tu és um Deus onipotente, onisciente. Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui nesse momento, porque a Tua palavra diz que quando nós invocamos o Teu nome, o Senhor se faz presente. Eu creio, Senhor, nos abençoa nessa manhã, abençoa também as pessoas que irão assistir depois, as que estão entrando, abençoa também a Raniele, que já está, Senhor, aqui conosco. Abençoa, Deus, as nossas vidas e fala conosco através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Nós vamos ler uma palavra, uma passagem aqui na Bíblia, que ela é muito usada na minha casa. Eu acho que os jovens da nossa igreja, e principalmente as lá do sítio, e meus filhos, eles conhecem muito, porque eu cito tanto, que quando às vezes eu vou falar ao menino, já sei, mãe, fulano, cicrano, eu já sei, mãe, né? Dessa forma. Mas nós vamos ler hoje, né? O Senhor, assim, sentiu no meu coração de lhe trazer essa palavra hoje. Muito conhecida de muitos, porque essa pessoa em que eu irei falar aqui, ela tem o nome dela escrito no livro, né? No livro dos heróis da Bíblia, né? Então, acho que você já deve estar imaginando quem é. Pronto. Então, vamos lá para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler o início, porque teríamos que ler do 13 até o 16. Então, como eu leio devagar, nós iríamos levar quase a manhã inteira, Jesus. Misericórdia, meus irmãos, vocês ninguém merece, né? Só para mim, então. Então, mas vocês leem em casa. Isso aí, bom dia, Wesley. Wesley sabe como eu leio devagar e como escrevo. Glória! Wesley é uma bênção na minha vida. Quem é mais que está aqui, tem outra pessoa, Fly, Jesus Silva. Mas que Deus, Ele é poderoso. Bom dia. Bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. Flávia, olha aí, tá vendo? Agora que eu tô olhando bem de perto, meus irmãos. Se eu botar os olhão bem grandes assim, é porque eu tenho dificuldade mesmo. Então, um pouco, né, nublado. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Vamos para a palavra, que é o que interessa, né? Vocês não estão aqui para ouvir a irmã Solange só, né, conversando. Mas
lendo a palavra e tentando aprender com vocês, né? Porque eu sou tão simples, tão decadente, assim, necessitada da misericórdia de Deus quanto vocês. Eu peço todos os dias a Deus sabedoria, discernimento da palavra dele, porque eu só sou uma serva, né? Eu não sou ninguém que foi treinada na igreja para levar a palavra, não. Só o Espírito, só não, hein? Porque só precisa do Espírito Santo mesmo, né? O Espírito Santo que está dentro de mim, ele é quem me capacita para falar com você no dia de hoje. Amém? Então vamos ler essa história. Então você que está aí do outro lado, creio que você vai gostar dessa história, ou não, não sei, né? Mas com certeza o Senhor irá falar no seu coração. Eu vou ler alguns trechozinhos do início, como essa história começou e como ela terminou. E no decorrer desses 13, 14, 15, 16, 4 capítulos bem extensos, o Senhor irá falar com você. Não que eu vou ler, viu? Se acalma aí que eu não vou ler não. Vou ler só os inícios desses dois, do primeiro capítulo e do último capítulo. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. Versículo 1 ao 4. A mesma coisa vai ser também o término, vai ser também desse tanto de versículo. Não vou ler muito. Pode se acalmar, viu? Não pense que eu vou tomar muito seu tempo, só se o Senhor quiser, no final nós iremos tomar mais seu tempo. E aqui a palavra do Senhor diz, né, através do escritor do livro de Juízes, diz assim: o nascimento de Sansão. Vamos lá. Tendo os filhos de Israel, presta bem atenção, viu? O povo diz que o Senhor não pune ninguém, porque ele é só amor. O Senhor é amor, mas o Senhor também é juiz. Ele é o juiz dos juízes. Olha aí, viu? Para aí, escuta. Olha aí, ó. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Tá vendo aí, meus irmãos? Quem entregou o povo na mão dos filisteus, dos inimigos, não foi Satanás, foi Deus. Deus punindo o seu povo. Aí o povo diz, é Satanás que está punindo a casa de fulano, de ciclano. Não, aqui foi Deus mesmo, viu? Vamos lá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que é estéril e nunca tivestes filhos, porém conceberá e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberá e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Glória a Deus, Hernandes. Oh, que homem abençoado. Deus te abençoe. Olha como essa história começou. Deus enviou um anjo, né, na casa de Manoá, né? Não fala o nome da esposa, mas como a esposa era estéril, como esse povo já estava na mão dos filisteus há 40 anos, ele vai lá, manda um anjo e diz que ela vai ter um filho, e esse filho vai ser consagrado a Deus. Foi o Senhor que consagrou ele desde o ventre da mãe dele. Foi o Senhor, não foi o pai e a mãe, porque era cristão, e a palavra vai provar que eles eram cristãos e de nada duvidaram. Assim que eles receberam, quando a mulher soube, ela correu lá nos pés do marido, e o marido
Quando ela contou, ele já sabia que era do Senhor, porque eles tinham oração. Eles viviam cheios do Espírito Santo. E eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser visitados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Desculpa. Agora vamos para o final da história, para nós poder falar sobre esse grande homem. Grande servo de Deus. Iniciamos, né, até o versículo 5 do capítulo 13. Agora vamos 14, 15, 16. Capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 27. Versículo 27 do capítulo 16. Sansão em Gaza. Vamos lá. Vou contar só o final aqui, só o início triunfante e o trágico final. Mas nós vamos, em tudo, nós iremos ver aqui a mão do Senhor. Vamos lá, vamos ler, né? Juízes 16, do 27 ao 30. Não precisa nem ler o 31, que aqui já todo mundo já sabe o que aconteceu. Pronto, vamos lá. Ora, a casa estava cheia de homens e de mulheres, e também ali estava todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, e em uma com a esquerda, na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém? Vamos orar. Eu gosto de orar. Vamos lá? Senhor Deus, Pai Santo e amado, sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos dá entendimento, nos dá sabedoria, meu Pai, porque de nós mesmos, meu Deus, nós não sabemos. A Tua palavra diz que sem Ti, Senhor, nós nada poderemos fazer. Mas nós Te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, a cada um que irá ver, a cada um que está do outro lado, para que venha entender a Tua palavra, meu Pai, e que venha aprender nessa manhã, com essa palavra que o Senhor deixou escrita, para que servisse, Senhor, de lição, de entendimento para nós. Porque a Tua palavra diz que a Tua palavra, ela é também ensino para nós. Então, Pai, nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Hernandes? Amém, Raniele? Ou amém, Vívia? Deus é bom. Wesley, Deus é bom em todo o tempo. Deus é maravilhoso. Mas nós vamos para o livro escrito. Meu Jesus, minha mente é uma bênção. Mas a palavra do Senhor diz assim, eu chego já lá, viu? É porque depois que eu tive Covid, as coisas fogem da minha mente, mas eu peço ao Espírito Santo que as traga. Que tudo quanto o homem plantar, Salomão, isso também colherá. Pronto, chegamos, né, em Salomão. Pois é, então, Sansão, ele foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. E Sansão
Eu acredito que ele era um homem lindo, um jovem lindo, porque o Senhor o escolheu. E era um jovem que tinha os seus cabelos longos, né? Porque a palavra diz que ele era um nazireu e foi o Senhor tinha feito. Falou quando o Senhor mandou o anjo para falar com a esposa de Manoá, disse que ele seria concebido, mas também disse como ela teria que se comportar com aquela gestação. Ela não poderia beber bebidas fortes, ela não poderia comer comidas imundas e ela teria que ter um comportamento santo. E que aquele menino, quando nascesse, que você lê, você vai ver que depois Manoá, ele ora ao Senhor e pede para que aquele homem volte novamente. Ele acreditou, não é que ele não acreditou, ele acreditou. Para que aquele homem volte novamente para dizer como é que aquele menino vai ser criado. Se foi o Senhor que mandou, que ele sabia que ia acontecer, ela não estava grávida ainda. Mas ele já queria saber como era que eles iam se comportar com a criação de Sansão. E aí o anjo diz que na cabeça dele não vai passar navalha. Ele tem que ter o cabelão. Então Sansão tem o cabelão, né? E ele tem que ter um bom comportamento. Mas aí o tempo vai passando e eu creio que Sansão é criado dentro dos padrões cristãos. Eu creio, meus irmãos. Porque quem chamou Sansão, quem criou Sansão, quem fez o chamado para que ele estivesse ali no ventre da mãe dele, foi Deus. Foi Deus. Mas ele não foi como Jesus Cristo, que foi a obra do Espírito Santo. Maria, ela não coabitou com José. Foi o Espírito Santo. Jesus foi a obra do Espírito Santo. Mas Sansão, o pai dele coabitou com a sua mãe. Então, ele não tinha como também não ser fruto do pecado. Mas o Senhor se utilizou ele para livrar aquele povo que estava sendo preso há 40 anos pelos filisteus. Então, quero trazer essa história para nós, essa história. Nós fomos gerados em pecado, passamos muito tempo da nossa vida em pecado e o Senhor nos chamou. Mas eu quero dizer que mesmo o Senhor nos chamando, nos lavando com o seu sangue, nós temos que estar vigiando e clamando o sangue de Jesus, para que nós não venhamos tropeçar. Eu tenho o meu ponto fraco e eu oro a Deus. Eu creio que você também tem. E Sansão tinha o dele. A gente lendo aqui quais foram as quedas de Sansão, a gente vai ver que era o lado da sexualidade. Dá para entender que é o lado da sexualidade e a ignorância, assim, sabe, aquele homem bruto. Dá para entender que Sansão, ele era meio bruto. Dá para entender pela palavra aqui. E nós também, meus irmãos, mesmo o Senhor tendo nos chamado, nós temos nossos filhos, andamos com eles os caminhos do Senhor, mas nós sabemos a natureza dos nossos filhos dentro de casa e o Senhor conhece também. Aqui, Manoá, ele criou Sansão para ser um homem santo, para defender o povo de Deus, né? Para defender o povo de Deus dos filisteus. E Sansão, o que é que ele fez quando chegou na idade adulta? Eu acho que a sexualidade dele aflorou e não teve quem segurasse aquele cavalo brabo. E o que é que acontece aqui? Sansão, ele não teve olhos para as moças da sua linhagem. As moças que eram cristãs. E às vezes a gente diz também isso com os nossos jovens. Porque a palavra lá em Coríntios vai dizer que é um jugo desigual. É um jugo desigual. Né? Mas Sansão, ele foi desobediente, o pai e a mãe. Ele começa aqui. O pai dele disse bem assim: não venha para cá, Nina. Não venha. O pai dele, não venha. Não pode, mãezinha. Fica aí nos meus pés. Desculpe, meus irmãos, é Nina, que ela gosta do celular. E uma coisa,
ele foi desobediente aos pais. Quando os pais disseram, não por acaso, meu filho, creio eu, né? Os pais conversando, que nós como pais, nós agimos assim. Meu filho, que você arruma uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma moça que foi criada servindo a Deus com princípios, que respeite o marido, que venha de uma família cristã, que a mãe dela respeite o pai, que o pai respeite a mãe. Não é assim que a gente quer? A gente quer dessa forma. Chama ela, Bel, para ela, quer subir aqui. Viu? E aí, o que é que aconteceu? Sansão, ele não quis. Ele quis uma pessoa dos filisteus, uma moça lá dos filisteus, né? Foi o primeiro erro de Sansão. Foi querer uma moça de outra linhagem, que não era do povo de Deus. Talvez, ele achou assim, né? Ah, não, na minha igreja, lá no meu povo, não tem uma moça tão linda quanto aquela que meus olhos estão vendo. E a gente vê muito isso nos jovens, né, nos jovens cristãos, né? A gente vê muito isso, às vezes vai pelos olhos, né? E não vai pela palavra. E aí tem depois uma grande decepção, né? Porque na maioria das vezes nós vemos casos, né? E aqui Sansão foi desobediente. Ele disse, vai lá, chamou o pai e a mãe, vai lá que eu quero aquela mulher como esposa. E o pai e a mãe foram lá. Foram na casa daquela moça, né? Deixa eu ver aqui, no versículo... Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Ele vai na cidade, ele desce lá e ele vê essa moça lá do meio dos filisteus. É em Gaza, né? Em Gaza é Dalila. Mas ele casa com essa outra moça, lá de Tina, ele casa com ela. E o que acontece? Não era um casamento escolhido como o povo de Deus fazia, que era da vontade da mãe e do seu pai, e do povo de Deus. Se ele era um jovem que foi escolhido por Deus para livrar o povo de Deus da mão dos filisteus, por que ele ia fazer uma aliança por conta de uma jovem com os filisteus? E aqui conta que Sansão vai. Só que quando Sansão estava descendo atrás dessas coisas para lá, também vai relatar que ele encontra um leão, né, um leão novo, e ele mata, e esse leão fica morto lá. Depois, quando ele vai com o pai e com a mãe para fazer o pedido para que ele case com essa moça lá do povo dos filisteus, vai dizer que ele deixa o pai e a mãe assim, e ele entra lá onde ele matou o leão, e lá no leão tem umas abelhas que fizeram uma colmeia dentro desse leão. E o que é que acontece? Ele come desse mel que está dentro do leão. Ainda leva para o pai e para a mãe. A palavra do Senhor diz que ele não podia. Roberto, Nininha, glória, Deus abençoe. Abençoe você também, Célia Chagas. Deus abençoe vocês que estão nessa manhã. A palavra vai dizer aqui que Sansão, ele comeu o mel que estava dentro do leão, né? Dentro da carcaça do leão, aonde ele, por ser separado para Deus, que ele era um nazireu, ele era separado para Deus, ele não podia comer coisas imundas, nem consagrada a nada, e ele come daquele mel, uma comida suja, imunda. Ele come, ele peca, e ele dá ao pai e à mãe dele também. E eu quero dizer a vocês que Sansão sabia disso. Ele não era inocente nessa história. Porque ele foi criado, a mãe e o pai com certeza dizendo, você é um nazireu, não podemos cortar o seu cabelo, você não pode comer coisas imundas, você foi separado para Deus, você foi o homem que Deus separou para livrar o nosso povo.
Mas o que é que acontece? Sansão desobedeceu. Ele pegou esse mel, comeu e deu o pai dele, pecou ele e a mãe. Vai lá, casa com essa moça. E aí onde vai o primeiro enigma, né, lá do mel, que ele faz aquele enigma lá pro povo dela descobrir. Se descobrisse, né, ele daria uma prenda. Se ele perdesse, ele pagaria a prenda. E Sansão, nota-se que ele era muito agoniado. Ele não aguentava pressão assim. Ele não aguentava, porque nem aguentou Dalila e nem aguentou dessa jovem aqui. Quando o povo filisteu começaram a não acertar o enigma que ele fez, você vai ler aqui e você vai entender. Ele faz tipo uma adivinhação para esse povo, e o povo não adivinha. Aí diz a elas, o povo, os filisteus, se você não tentar nesses 3 dias descobrir o que é, nós vamos matar você, vamos destruir sua casa, acabar com sua família. Aí ela vai pro ouvido de Sansão, tortura ele, você não me ama, você é aquilo, se você me amar, isso dentro, ali no cantinho, todos os dois apaixonados, tá entendendo? Convenceu Sansão e agoniou tanto o juízo de Sansão que Sansão deu a resposta a ela. Ela vai lá, ó, tchuf, no ouvido dos filisteus. Aí, a primeira derrota de Sansão. Sansão já perdeu aqui, porque eles disseram qual era a resposta. E Sansão sai dali furioso e já começa fazendo um estrago grande, porque ele era muito impulsivo. E ali mata um bocado de gente. E quando ele volta, aquela mulher que era dele, tem sido dada a outro homem. E ele se revolta, Sansão. Ele sai revoltado. E em seguida, nós voltamos para o 16, que é onde ele desce depois para talvez um prostíbulo, não sei de onde era Dalila, como era. Eu sei que ele desceu, dá a entender que ele tinha ido em busca dessa satisfação aqui, ó, carnal. E lá, quando ele está no bem bom lá, mais Dalila, os filisteus chegam no ouvido dela também, querendo saber qual o segredo da força de Sansão. E Sansão, mais uma vez, é traído pelo coração, pelas emoções e pela falta de paciência. Aquela pessoa que diz bem assim, não, coça a cabeça assim, diz assim, pronto, vou lhe dizer logo. Pare de me perturbar que eu vou dizer logo. Só que ele disse, né, se amarrar meus cabelos com a trança, assim, eu perco minha força. Aí ela amarra, ela diz, Sansão, corre que lá vem os filisteus contra ti. Quando ele se levanta, quebra tudo lá. Não foi. Ela, você mentiu para mim, Sansão. Aí ele vai de novo. Se você fizer assim, a minha força sai. Aí ela faz de novo. Olha a intenção dela. Esse homem não é burro. Ele sabia que ela queria descobrir. Alguma coisa estava errada. Mas ele queria realmente era se satisfazer a carne. Ele não estava preocupado, porque ele tinha certeza que o Senhor ia dar livramento a ele em qualquer momento. E a palavra do Senhor diz, não tentará o Senhor vosso Deus. Não tentarás. O Senhor nos dá livramento, meu irmão. Ele dá. Mas nós temos que vigiar. Não é porque nós temos o Senhor, nós vamos ver lá na tentação de Jesus, em Mateus 4. Quando Satanás manda Jesus pular lá de cima. E ele diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. Né? Então, dessa forma, Sansão também deveria ter agido. Mas não, ele disse, o Senhor me deu livramento das outras vezes e ele vai me dar agora, porque eu sou forte, eu fui gerado por ele. Por isso eu quero dizer a você que é cristão, que se acha forte na fé. Sansão, ele tem o nome dele no livro dos heróis da fé. Ele tem, mas ele pagou um alto preço. O que ele plantou, ele colheu. Sansão poderia ter vivido muito tempo. Mas Sansão, infelizmente, por conta da brutalidade, da desobediência, da fraqueza carnal, Sansão foi humilhado,
Você vai ver aqui que ele foi humilhado. E quando ele se agonia, quando ela diz, você não me ama, meu coração, você não tá esse tempo todo comigo aqui, e você não confia em mim, você não me ama, tal e tal. Aí ele resolve contar. Aí ele diz, não, vou lhe contar. Ela venceu ele no cansaço, talvez dando muito cheiro, muito abraço, né? Para você que está aí no mundão, vigie. Muito cheiro, muito abraço. E eu não sei qual é a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é nessa área de Sansão, se a sua fraqueza é na parte financeira, se a sua fraqueza é na área pessoal, assim, eu não sei, ou espiritual, eu não sei qual é a sua fraqueza. A Bíblia vai contar aqui que a de Sansão talvez fosse essa área sexual e a ignorância, porque diz que ele era brutão, ele era bruto. Foi criado assim, aquele cavalão assim, que a palavra vai dizer que com a queixada de jumento ele matou um monte. Que quando ele, a primeira que vai dizer aqui, quando ele sabe que ele fez o que era errado, quando ele se satisfez que logo no início, que os filisteus estão esperando para pegar ele, que ele está lá no quarto com aquela moça, com aquela mulher, os filisteus estão lá querendo pegar ele, e ele fica lá até meia-noite, e ele sai com tanta raiva, porque ele sabe que pecou, e ele sai arrancando as ombreiras das portas, ele faz um estrago ali naquele lugar. Eu acho que ele com muita raiva, porque ele não venceu o pecado. Ele tipo assim, meu Deus, o Senhor me abençoou com força, com tanta coisa, e eu caí. Tipo assim, então ele saiu com tanta raiva, que ele saiu destruindo tudo. Destruindo tudo. Pode ler, não sei o que estou dizendo não, é a palavra. É a palavra. E aí vem a parte de Dalila. Aí ele diz, quando ela vence ele pelo cansaço, que corta os cabelos dele, que raspa, né? Porque é raspado. Ela bota ele no colo, talvez namorou com ele bem muito. Depois que ele dormiu e bebeu, não sei, ele adormeceu no colo dela. E aí os homens que estão escondidos por trás vêm e raspa a cabeça de Sansão. Aí quando ela diz, Sansão, os filisteus vêm contra ti, que ele vai se levantar e não tem mais força. Diz a palavra que o Espírito do Senhor saiu dele. Tá vendo, meus irmãos? Pela desobediência. Não é que Deus, que os cabelos dele ia dar a força, não, meu irmão. Foi a desobediência. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não sai. É nós que saímos da presença dele quando nós pecamos. É nós que saímos. Então foi Sansão que saiu da presença do Senhor. Mas aqui a palavra diz que o Espírito do Senhor saiu dele. E Sansão pagou um alto preço. Quando ele saiu dali, os olhos dele foi logo vazado. Furaram logo os olhos dele para ele não saber de nada. Gente, que tristeza. Que tristeza. Eu sempre aqui em casa, eu sempre falo, meu povo, meus rapazes, né? Eu sempre conto a história de Sansão. O menino já diz, já sei, mas já conheço. Desse jeito. Porque de tanto eu falar, que eu falo mesmo essa história de Sansão. Desde eles pequenos eu conto essa história. E Sansão foi humilhado. Serviu de palhaço, com os olhos fechados. Furado, vazaram os olhos dele. Carregou carroça. Esse estádio aqui onde eles estavam, viu a multidão que tinha lá para rir dele. Para rir dele. O cabelo dele já tinha crescido. O cabelo dele já tinha crescido. Com certeza, eu já tinha tentado ver se ele tinha força também. Mas eu acredito que até então a força dele não tinha voltado por conta dos cabelos. Mas ali era prova do arrependimento. Sansão se arrependeu. Sansão se arrependeu do que fez. Eu acredito que quando ele estava naquela cela com os olhos vazados, quando ele estava arrastando carroça, Lucas Santos, Lucas, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Quando ele estava ali sendo humilhado, ele pensou, eu fui, Deus me chamou como um nazareu, um separado para Deus. Deus me deu honra,
E eu escolhi ser humilhado. Eu escolhi ser humilhado. Então esse é o preço. Então ele deve ter chorado muito na presença do Senhor, pedindo perdão. Senhor, me perdoe, porque o Senhor me chamou e eu humilhei a tua palavra. A minha família falou de mim o tempo todo. Deu testemunho que o anjo do Senhor veio para minha mãe, para meu pai, dizendo que eu vim para salvar o povo de Deus e vencer os filisteus. E eu, pela minha fraqueza da carne, eu fui vencido. Me perdoa, Senhor. Ele deve ter chorado, meus irmãos. Muito. Muito. Mas a palavra do Senhor também diz, eu estou toda arrepiada, glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, porque Deus me trouxe uma palavra no meu coração agora assim, que diz que o Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Ele deve ter se humilhado na presença do Senhor. Deve ter chorado muito e dizendo, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, meu Deus. Porque tu és santo e tu queria que eu fosse santo. O Senhor, durante 20 anos, ele como juiz, julgando ali, que o Senhor trouxe ele como separado do Senhor, juiz, homem que ia dar o livramento àquele povo. Ele era uma autoridade respeitada pelo povo de Deus. E ele foi fraco. E traz uma lição para nós. Que se acha super crente, que acha que não vai cair, que eu posso provar um pouquinho daquilo ali. E às vezes é naquela prova, naquele tiquinho ali que você prova, que você cai e não consegue mais se levantar. Tem que evitar, fugir do pecado. Se Sansão não tivesse descido lá em Gaza, ele não tinha visto aquela mulher lá do meio dos filisteus. Ele saiu do meio do povo de Deus e foi procurar, talvez, sexo em outro lugar, onde não tinha no meio do povo de Deus, né? Hoje hoje está tão complicado, né, meu povo? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Hoje está meio complicado. O povo de Deus que se dizem cristão, não tem mais aquela santidade. Eu não quero assim, não estou aqui para julgar. Mas a gente não vê mais como era antes, né? Os jovens hoje já têm uma vida diferente da de antes, separada, né? Para se santificar. E como ele viu que ele não ia achar o tipo de coisa que ele queria no meio do povo de Deus, ele foi procurar lá. E lá ele encontrou mais confusão. E depois dessa revolta, né, da primeira mulher que trai ele, o pai dela quer dar a filha mais nova e ele se revolta, ele queria era aquela, que ele se apaixonou quando viu, e ali ele causa um estrago grande no meio do povo de Deus. E quantos de nós não tem feito isso no meio do povo de Deus, né? Dando um mau testemunho, e achando pouco, já estava meio já acostumado, provou, gostou, eu quero mais. Aí foi lá, achou Dalila. Pronto. Achou Dalila. E Dalila talvez experiente, porque diz aqui que ela era uma mulher do mundo. E Dalila terminou de completar a desgraça na vida de Sansão. E aí Sansão, ele teve essa grande queda. E passou por essa grande humilhação. E quando ele está lá, nesse estádio grande, que aqui vai dizer que tinha muitos. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Está vendo, meus irmãos? Talvez chicotada. Só faltava mandar ele dançar o tchan. Tá vendo aí? Do jeito que o povo de Deus hoje está passando. Quantos hoje não estão sendo envergonhados por Satanás hoje?
no meio dessa festa da carne que está passando aí no mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa segunda-feira, quantos não saiu do meio do povo de Deus? Deixou de estar num retiro para estar hoje no meio do mundo, como Sansão fez, né? Quantos? Quantos talvez não tenham a mesma sorte que Sansão teve? Sansão teve o tempo, servindo de palhaço na mão desse povo, na peia, os olhos furados, fazendo o que queria com ele, arrastando carroça, com meio mundo de gente em cima, fazendo tudo com ele. Vencemos o nosso Deus, eles que dizem isso, filisteu. Eu esqueci agora o nome do Deus deles. Não sei se é não sei se é Malox. É o nome, tem um Deus deles aqui que eu esqueci. É muita coisa, meus irmãos. No momento fugiu da minha mente. Eu devia ter anotado aqui o nome do Deus dos filisteus. E ele, o nosso Deus nos deu Sansão. O nosso Deus nos deu o herói deles. Agora nós vamos vencer. Tá vendo? Aí muitos estão vendo aí, muitos crentes hoje embriagados, que se diz cristão, embriagado no meio do carnaval, no meio de coisa do mundo. Aí estão dizendo, aí, coisa linda, tá maravilhoso, vem pra cá, bebe mais uma. Tem mais uma menina aqui para você cheirar. Tem ali, depois nós vamos acular, fazer Deus sabe o quê. E você sai fazendo aliança com tudo quanto não presta. É ou não é? Eu tô mentindo? Eu tô mentindo, meus irmãos? Tô não, meus irmãos. Tô não. Eu tenho conhecimento de muitos irmãos que foram para esse tipo de coisa. Agora, eu tô julgando? Não, tô falando. Quem vai julgar eles é o Senhor. Agora, Sansão teve a sorte da oração dele ser ouvida. A oração de Sansão foi ouvida. E tem muitos que não dá tempo orar, porque morre embriagado. Não suba, Nina. Morre embriagado, que às vezes vem no trânsito, ou tá no meio de uma festa dessa, vem uma bala perdida, vem uma coisa e não dá tempo de se arrepender. E Sansão se arrependeu. Sansão se arrependeu. Desculpa, minha gatinha querendo subir, que ela quer ficar famosa. Eu já disse a ela que ela não pode ser famosa. Quem foi famosa aqui é o Senhor Jesus. Mas pode deixar ela quietinha aqui. Pode deixar dela aqui. E eu vou dizer uma coisa. Muitos não dá tempo. Porque para muitos a morte chega de repente. E não dá tempo de você nem orar, nem pedir perdão a Deus. Sansão primeiro furaram os olhos, humilharam, e ele nesse tempo ele teve tempo para refletir e para pedir perdão ao Senhor. Ele teve tempo para pedir perdão ao Senhor. E aqui fala que Sansão, ele orou ao Senhor. Deixa eu ver qual foi o versículo. No 28, diz assim: Sansão clamou, ele não nem orou, meus irmãos, ele clamou. Ele clamou. Você sabe o que é um clamor? No desespero, não é aquela oraçãozinha assim, não. Senhor, me livra, Senhor, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, só essa vez, Senhor. Só essa vez eu te peço. Ele clamou ao Senhor. A palavra diz aqui. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E dai-me força, só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Tá vendo? Ele queria se vingar, pelo menos, do que tinham feito com ele. E aí, Deus, não foi ele, viu? Foi Deus. Ouviu a oração de Sansão. Deus ouviu a oração de Sansão e ele sentiu, sabe aquele arrepio que você senta assim na espinha? Que o Espírito Santo, quando você está orando e clamando, você sabe que o Espírito Santo está ali com você? Porque muitas vezes ele já está com cabelo grande, ele já poderia ter matado um bocado, mesmo cego. Mas não tinha acontecido. Mas naquela hora que ele clamou ao Senhor, naquela hora que ele clamou ao Senhor, Deus ouviu a oração e ele sentiu novamente a presença de Deus.
E ele pede àquela pessoa que está ali do lado deles, me bota entre as colunas da casa, aonde tem a sustentação. Não foi o Senhor que deu esse entendimento, o Espírito Santo, que deu esse entendimento a ele? Para ele ficar entre as colunas que seguravam aquela grande casa? Me coloca ao lado. E lá a pessoa leva ele cego, ó, babatando, e ele com a mão direita, né, com a mão direita e com a mão esquerda, se apoia numa coluna, se apoia na outra coluna, e ele bota abaixo. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma força a Sansão tão tremenda que ele fez cumprir a vontade do Senhor na morte dele. Oh glória! Oh glória! Que não foi em vão a morte de Sansão, porque a palavra vai dizer que Sansão matou mais com a sua morte do que quando ele estava vivo. Ele veio para destruir os filisteus. Ele matou um bocado, mas ele também se envolveu. Mas com a morte dele, ele matou ali, ele levou os príncipes, levou as autoridades, estavam tudo ali. E ali ele botou a casa abaixo e matou todo mundo, mais de 3.000 homens, que era quem eram os cabeças dali dos filisteus, foram todos esmagados. Ele morreu também. Ele poderia ter matado aquele povo todo sem morrer. Mas pela desobediência dele, ele morreu também. Ele morreu também. Mas na morte de Sansão, o Senhor foi glorificado. O desejo do Senhor aconteceu. Eu quero dizer a você que você obedecendo ou não, a vontade do Senhor vai se cumprir. Você querendo ou não, ou com a sua vida, ou com a sua morte, eu quero dizer a você que o desejo do Senhor vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque está na palavra. O Senhor nos criou, nos libertou para que nós tivéssemos vida longa. Longa vida sobre a terra. Está na palavra do Senhor. Aquele filho que obedece a mãe e o pai viverá muitos anos. Efésios, eu acho que é Efésios 6, onde fala da obediência aos pais com os filhos e aos filhos com os pais. Como tratar seus filhos. E lá ele alerta aos filhos. Aquele filho que ele é obediente ao seu pai e à sua mãe, ele viverá longos anos sobre a terra. E o Senhor lhe abençoará. Mas o filho que é desobediente no Senhor, na palavra do Senhor, esse pagará um alto preço. Pagará um alto preço. Que nessa manhã você venha meditar nessa palavra. Sansão, depois da morte dele, que acabou os filisteus, o povo de Deus vieram lá, nos escombros, tirar pedra por pedra, procurar o corpo dele. E lá o corpo dele foi levado, foi encontrado, foi levado e enterrado já com o seu pai. O pai dele já tinha falecido. Porque aqui diz a palavra, né? Aqui. Então saiu seus irmãos, desceram a toda a casa do seu pai, e toda a casa do seu pai. Subiram com ele e sepultaram entre Zoar e Estol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Então, eu também nem sei, porque eu acredito que o pai de Sansão ainda era jovem. Qual foi a luta, assim, que também levou até o pai de Sansão? Muitas vezes, nós passamos por luta, por perseguição, entristecemos tanto o coração que adoecemos. Nós criamos os nossos filhos para estar nos caminhos do Senhor, né, para alegrar o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que
Deixa eu ver se eu lembro agora, mas é mais ou menos assim. Que o tesouro dos pais são os filhos. Então, nós criamos os nossos filhos para na velhice ele cuidar de nós. Né? Nós cuidamos, passamos um tempo, né, na gestação, com tanta coisa. E depois de nós já estar velhinhos, é para que eles cuidem dos pais e sejam obedientes. E assim sucessivamente, eles também com os seus filhos. Só que os tempos estão... mudou, inverteu as coisas. Hoje é os pais enterrando os filhos. Tristeza. Os filhos saem para as festas, para as baladas e quando chega a notícia, é muito triste. E tem muitos pais que morrem de desgosto. Se você não tiver o Espírito Santo 24 horas lhe alimentando, você morre de tristeza. Eu tinha uma amiga, não vou citar o nome dela, de Juazeiro, e o seu filho, caçula, se apaixonou por uma jovem, e essa jovem tinha um ex-namorado. E esse ex-namorado juntou uma turma de rapazes e mataram ele, terrivelmente. Terrível. Foi uma morte triste. Triste, triste. Quebraram todos os ossos dele, talvez de chute, eu não sei. E ela se entristeceu de uma forma que ela se encolheu num canto e foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. Não quis mais comer, não quis mais conversar com ninguém, não quis mais nada. O cabelinho dela ficou branco e ela ficou desse tamanhozinho e morreu de tristeza. Mas nós temos o Senhor, que é quem nos fortalece. É quem nos fortalece. Aqui não fala que a mãe de Sansão morreu, né? Até aqui, né? Não li mais para frente, mas encerra aqui a história de Sansão. Eu quero dizer a você que nessa manhã obedeça a seus pais no Senhor. E não tenha medo de dar um conselho aos seus filhos. Para que não venha acontecer coisa tão trágica como aconteceu com Sansão. Mas eu quero dizer a você também que o que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Se Deus tiver que tirar pessoas do seu caminho para que você venha servir o Senhor, Deus vai tirar. Se Deus tiver que acrescentar pessoas, Deus vai acrescentar. Se Deus tiver que trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar. Da forma que Ele quer. Da forma que melhor apraz a Ele. Eu creio também. Glória a Deus. Essa história, ela é uma história assim, se torna triste, né? Mas ao mesmo tempo ela se torna uma história que nos fortalece. Porque a gente vê que o que Deus tem para fazer, Ele faz. O que Deus determinou, acontece. Deus criou Sansão para livrar o povo de Deus. Luciana Soares, ô glória. Eu creio. Deus criou Sansão, colocou Sansão, era um projeto de Deus que Sansão fosse para libertar o povo de Deus. E nem por isso deixou de acontecer. Cleide Alves, ô glória. Nem por isso deixou de acontecer. O projeto de Deus se cumpriu, mesmo Sansão tendo morrido. E vai acontecer na sua vida, na minha vida, o projeto de Deus irá se cumprir. Quer queira, quer não. Quer você vença o seu vício ou não. Agora o preço você irá pagar. Está nas Escrituras. Porque a palavra diz que Sansão era forte. E Sansão foi um escolhido. Um separado. Mas infelizmente ele caiu. Então significa que eu tenho que vigiar e orar. Para que eu também não caia. Você também.
Você que é líder de jovem, você que tem uma igreja, você que dá um bom testemunho na sua família, você que prega a palavra do Senhor, você que anuncia assim o evangelho como eu, que só sou uma serva de Deus. Eu só sou uma atalaia do Senhor. Eu não sou nenhuma pastora, eu sou uma irmã em Cristo. Eu sou uma simples irmã em Cristo. Eu sou uma funcionária da seara do Senhor. Mas o Senhor diz nessa manhã que nós vivemos pela graça de Deus. Nós não somos fortes. Nós dependemos dele todos os dias. Que a mão de Deus lhe abençoe nessa manhã. Que o Senhor esteja com você, dando livramento em sua casa, na sua família. Que o desejo do seu coração de se libertar, Deus realize nessa manhã. Seja ele qual for, da área sentimental, da área carnal e da área espiritual. Quero lhe desejar um bom dia, que a mão do Senhor Jesus esteja sobre você e até amanhã, se assim for a vontade do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui, trazendo outra palavra. Irei ver também, se já posso também estar ao vivo, né, pelo YouTube, acredito que já, mas aí eu vou ter que ver que tem que providenciar outro celular, né? Porque eu queria ir pro YouTube, assim, gravar. Mas eu tô tão apaixonada pelos irmãos aqui no Facebook, que eu não quero deixar. Eu quero estar com vocês também. Então eu acredito que só vou estar pelo YouTube quando eu tiver outro celular, para ficar aqui, ó. Um de um lado, outro do outro. Ô, glória! Foi o desejo do meu coração, meus irmãos. Queria muito ir pro YouTube. Mas enquanto isso, eu vou só colocando os vídeos lá. Viu? Vai sendo feita por aqui, para que os irmãos também participem dessa bênção. Que Deus tem me abençoado todos os dias. Eu quero que Deus também abençoe a sua vida. Um cheiro da irmã Solange. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Ainda falta 2 dias para terminar essa festa da carne. Que Deus dê livramento em sua casa, aonde quer que você ande. A mão do Senhor Jesus esteja sobre você, viu? Cheiro e até amanhã, se Deus assim quiser.